A gente conversa agora, a gente recebe a CEO do Grupo Paraná Pesquisas, Nair Quintanilha. Como vai, Nair? Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Eu já emendo a primeira pergunta. Uma certeza talvez exista aqui em São Paulo, é que haverá segundo turno ou nem isso é possível cravar? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, me sinto honrada em participar aí mais esse domingo histórico para a população brasileira, né? Mais umas eleições, então acho que a festa da democracia é a mais privilegiada e, como o professor acabou de dizer, o protagonista desse dia, de fato, é o eleitor. Né? Então, o que podemos dizer, então, da opinião desse eleitor e aquilo que a gente foi medindo aí ao longo desses dias, ao longo dessas semanas de campanha eleitoral? Uma eleição extremamente acirrada, um cenário completamente indefinido ainda, né? E com muitas nuances, muitos fatos políticos, né? Muitos fatos que aconteceram durante essas eleições, durante os debates, enfim, durante todas as entrevistas dos candidatos. O que podemos dizer é que é um cenário realmente indefinido, com grandes probabilidades de segundo turno na capital paulista. Então, a gente pode esperar aí grandes reviravoltas, né, que acontecem, e um cenário, de fato, muito indefinido. As pesquisas mostraram aí nos últimos dias, as últimas pesquisas de grandes institutos mostraram, de fato, uma eleição indecifrável ainda nesse momento. Então, podemos esperar aí a opinião desse eleitor que, de fato, parafraseando o professor, é o protagonista desse dia, dessa festa das eleições. Eleição indecifrável, então, a gente tem aqui em São Paulo. Eu vou chamar o nosso comentarista Alan Gani, que faz a próxima pergunta, Nair Quintanilha, que é CEO do Instituto Paraná. Gani. Nair, boa tarde. Nesses últimos tempos, a senhora percebeu uma migração de voto útil, de acordo com as últimas pesquisas do Paraná Pesquisas, em São Paulo? Olha, o que a gente pode perceber é que, assim, como o cenário, né, os três candidatos estão muito embolados em cima, a questão do voto útil ainda ficou tímida, digamos assim. A gente pode perceber o aumento de alguns candidatos, mas ainda assim nada que representasse de fato um crescimento significativo, estatisticamente significativo, para mudar esses três candidatos que estavam no topo, né? Então, esse voto útil, como a eleição muito acirrada, a gente não conseguiu ainda entender e percebê-lo de maneira significativa, estatisticamente significativa. Bom, Nair Quintanilha, continua com a gente, peço só um minutinho. Vou voltar com a Nair Quintanilha, do Paraná Pesquisas. Ô, Nair, a gente falava então sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais clara, né? Mas há uma possibilidade de ter segundo turno? O que vai ser mais decisivo lá, de ter ou não ter o segundo turno? Há possibilidade, sempre há possibilidade, mas no Rio de Janeiro o cenário já está um pouco mais organizado, digamos assim. A gente tem ali uma vantagem expressiva, né, uma vantagem numérica expressiva nas pesquisas, nas últimas pesquisas eleitorais para Eduardo Paes, que de fato é uma figura política conhecida no cenário carioca, então eu acho que os eleitores já conheciam. E talvez seja uma análise que a gente pode fazer, se as eleições tivessem mais alguns dias, poderia ser que esse crescimento de ramagem conseguisse aí levá-lo para um segundo turno. Ele realmente teve uma ascensão, uma curva muito positiva nas últimas semanas, mas vamos ver se isso foi suficiente para que ele tivesse musculatura e levá-lo ao segundo turno de fato. Pelas últimas pesquisas, isso ainda é mais difícil, né? É um cenário com uma probabilidade ainda baixa, mas eu não posso descartar a probabilidade porque realmente o protagonismo hoje é do eleitor e acompanhando essa tendência positiva, né, de subida de ramagem, pode ser que a gente tenha alguma surpresa. Probabilidade pequena, probabilidade de fato muito pequena. Mas Eduardo Paes tinha aí as intenções de voto, um favoritismo expressivo no cenário carioca. Então, eu acho que é uma probabilidade ainda muito pequena para que essa eleição seja levada ao segundo turno de fato. Nair Quintanilha, CEO do Paraná Pesquisas. Vou chamar agora o nosso comentarista Cristiano Vilela para a próxima pergunta. A gente pode falar de São Paulo, pode falar do Rio de Janeiro. À vontade, Vilela. Nair, uma boa tarde a você, sempre bom falar com você aqui na Jovem Pan.
Nair, um outro ponto que eu gostaria de te ouvir agora, nesse momento, seria sobre o comparecimento dos eleitores às urnas. Nós temos visto nos últimos anos um certo aumento na abstenção, por mais que seja obrigatório o comparecimento dos eleitores. Na sua visão, isso pode, de alguma forma, influenciar o resultado em favor ou em desfavor de algum candidato, especialmente na eleição paulistana, por exemplo, que está ali num grau de empate técnico bastante acentuado? Olha, obrigada pela pergunta, obrigado mais uma vez por conversar com você. Claro que a abstenção é, de fato, uma das variáveis mais difíceis da gente analisar durante uma eleição. Mas essa abstenção, ela tanto pode favorecer um candidato ou outro candidato. Então, ela acaba nivelando ali essas intenções de voto. É claro que dentro de uma eleição como a eleição em São Paulo, na capital paulistana, onde o cenário está muito competitivo, é claro que os eleitores colocam isso na conta e se engajam um pouco melhor nessas eleições. Então, mas entre os três candidatos que estão à frente nas pesquisas. Então, a gente observa que essa abstenção ela pode se dar um pouco mais para os outros candidatos, mas ela acaba nivelando, porque tem a mesma proporção em todos os atores, né? Mas, de fato, a abstenção é uma das questões que a gente mais utiliza para modelar nossos estudos internos, nossos estudos teóricos, né, sobre a abstenção nas eleições, que de fato é uma das questões mais sensíveis, mais delicadas quando a gente fala aí em eleição no Brasil, né, que o voto é obrigatório, mas existe uma abstenção. Mais uma pergunta, a Alan Gani chegando também, Nair Quintanilha, do Paraná Pesquisas. Gani. Nair, nas últimas eleições a gente observou alguns erros estatísticos, né? Aquele caso do Dória, que acabou ganhando no primeiro turno, né? O próprio Jair Bolsonaro. A senhora acredita que o erro estatístico possa ocorrer novamente na eleição de São Paulo? E caso ele ocorra, a surpresa será em qual candidato? Olha, claro que os erros eles podem acontecer, a pesquisa amostral não é uma pesquisa de censo, né? Então, a gente sempre tem uma margem de erro associada a esses levantamentos, essas sondagens, essas pesquisas eleitorais. Mas o que nós observamos esse ano, diferentemente de outros anos, é que as pesquisas eleitorais, embora mudem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, elas estão todas muito próximas dentro dessa margem de erro. Então, pode existir alguma diferença entre quem vai estar em primeiro, em segundo e em terceiro, mas eu acredito que seja muito difícil, com uma probabilidade muito pequena, que nós tenhamos, de fato, alguma surpresa muito grande, porque todas as sondagens, todos os institutos grandes, médios, ainda pequenos, a gente observa que todos eles estão medindo a mesma tendência, a mesma orientação. O que eu digo mais uma vez, podemos ter ainda diferenças entre um instituto e outro, entre quem está em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, mas acredito que com uma probabilidade muito pequena nós tenhamos alguém que não esteja aparecendo nesses três nomes, que apareça de maneira surpreendente. Agora são 3h02, então já faltando menos de 2 horas para o fechamento das urnas, não é, Naira? A gente fica, claro, na expectativa para o início da apuração. E eu queria te perguntar o seguinte, no último levantamento do Instituto Paraná, a gente até falou com o Murilo Hidalgo sobre a espontânea aqui em São Paulo, né? E há um índice muito baixo de pessoas que ou que conhecem ou que reconhecem os candidatos. Agora, o que é o voto envergonhado? Ou seja, aquela pessoa que não diz para quem vai votar quando é abordada pela pessoa, né, que está fazendo, obviamente, o levantamento, ele diz que está indeciso ou pode até falar num outro nome. Como que é esse voto envergonhado, que muita gente está falando que isso pode acontecer? Pode acontecer, mas aí é o que eu novamente utilizo, né? O voto envergonhado, ele acontece basicamente nas mesmas proporções em todos os candidatos, né? Então, a gente consegue medir isso dentro das nossas pesquisas e a gente observa que, tem um eleitor envergonhado que vota no candidato X, mas também vai ter o candidato do voto Y. E isso tudo acaba sendo normalizado proporcionalmente entre esses candidatos,
né? A gente tem aí, isso tudo é dentro da pesquisa, tudo mapeado dentro das nossas sondagens, mas dentro da mesma proporcionalidade entre um candidato e outro, acaba não prejudicando de maneira significativa nas intenções de voto e nas nossas orientações com os números que apresentamos aí para a opinião pública. E só mais uma questão, em relação a outras eleições aqui em São Paulo, a gente tem comparado muito essa eleição com a de 2012, né, em que houve talvez uma corrida tripla com José Serra, o agora ministro Fernando Haddad, que foi eleito prefeito, e Celso Russomano, mas não havia um empate técnico tão acirrado entre os três, não é? Não havia esse empate técnico, mas assim, a gente observa que essa eleição ela foi realmente sui generis, né? Ocorreram vários fatos políticos, fatos trazidos pelos candidatos, fatos que ocorreram durante a campanha eleitoral, enfim, realmente sui generis, incomparável a outras eleições, e esse empate triplo aí, a gente está muito na expectativa de saber como que o eleitor vai encarar os últimos fatos políticos que aconteceram e como que isso vai se revelar nas intenções de voto. A gente viu aí alguns impactos, mas nada que a gente conseguisse medir aí nesses últimos 2, 3 dias, né? Enfim, é realmente incomparável, sui generis, do ponto de vista histórico que a gente tem acompanhado, principalmente nas eleições da capital de São Paulo. Sem dúvida. E peço mais uma vez um minutinho da sua atenção, daqui a pouco os nossos comentaristas fazem mais perguntas. Vamos girar a